Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença. Eu sou Carol Andreola, sou especialista de sucesso do cliente aqui na Ambev e eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre um grande desafio que eu assumi esse ano junto com um grande time, que é construir o sucesso do cliente na maior cervejaria do mundo. Eu já estou aqui, né, no boteco da Ambev, tô bem no bar mesmo, no balcão do bar, já tô com a minha cervejinha aqui para bater esse papo com vocês, bem descontraída, é mais uma troca de ideias, onde eu falo eu com a câmera, né, esse negócio de gravação ao vivo, acabou com a minha interação nas palestras, mas é isso, estou super feliz de estar aqui, muito obrigado, Sense Data, pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, e é um prazer enorme ter essa parceria com vocês aí ao longo desses anos. Bom, vou me apresentar aqui rapidinho antes de começar. Para quem não me conhece, eu sou Carol Andreola, eu sou paranaense, sagitariana, extremamente acelerada. Vou tentar falar um pouco mais devagar aqui com vocês. Eu tenho 32 anos, eu moro em São Paulo já vai fazer uns 3 anos e meio. Eu sou internacionalista e marqueteira de formação, eu tenho MBA em gestão estratégica, especialização em relações internacionais contemporâneas com ênfase na América Latina. Eu sou uma pessoa apaixonada por construir, por criar soluções ágeis e criativas, não só para o negócio, mas também para pessoas, porque eu acho que são pessoas que movem todo esse ponteiro e toda essa transformação. Nas horas vagas eu sou speaker, nos últimos 2 anos eu comecei a contar, foram mais de 100 eventos e palestras aí. Já ajudei a transformar a cultura de mais de 15 empresas para Customer Centric e Customer Success, direta e indiretamente. Tenho mais de 10 anos de atuação aí nas áreas de relacionamento, estratégia, comercial e vendas, 3 anos de atuação aí no esporte de alto rendimento, onde tive a oportunidade de trabalhar com a seleção brasileira de canoagem, morei um tempo na Polônia para a preparação dos Jogos Olímpicos, foi uma experiência bem bacana que me ensinou a ser muito resiliente, muito persistente em tudo que eu faço. E tenho mais de 5 anos de atuação na área de transformação digital, sucesso do cliente, experiência do cliente. Esses mais de 5 anos aí somam aí mercado brasileiro, norte-americano, europeu e latino-americano. Nos últimos 2 anos fui presenteada aí pela premiação de estar entre os top 100 profissionais de estratégia de sucesso do cliente no mundo, e já passei por várias empresas, startups, enfim, transformando, construindo, trabalhando, aprendendo e ensinando. E estou aí há um pouco mais de 7 meses na Ambev, a maior cervejaria do mundo. Antes de começar a falar com vocês, né, sobre, sobre esse case super legal aí, contar essa história bacana, né, aqui da Ambev, apesar de pouco tempo, já tem bastante resultado. Eu queria trazer um contexto de CS e CX muito particular meu, uma visão muito minha, mas que explica bastante a forma como eu venho trabalhando o sucesso do cliente nos últimos anos, e que também explica a forma como a gente está fazendo tudo isso aqui dentro da Ambev, né? Eu costumo tratar o sucesso do cliente como uma consequência da transformação digital. Tem uma frase de Platão que fala que a necessidade é a mãe de toda invenção. Isso justifica muito todo esse espaço e relevância que o sucesso do cliente vem ganhando ao longo dos últimos anos dentro de empresas e organizações, né? A gente que atua com o sucesso do cliente sabe que por muito tempo a gente precisou provar muito o valor da metodologia, da estratégia, enfim. Mas hoje, com todas as transformações do mercado, a gente percebe que isso vem ganhando muito mais força cada vez mais. E quando a gente fala de CS e CX, eu gosto de trazer os pilares de transformação digital, onde o primeiro deles é tecnologia, né? A gente já passou aí da quarta revolução industrial, a gente está na quinta, enfim, onde a gente falava de automação das fábricas por sistemas cibernéticos, computação na nuvem, banco de SaaS, IoT, inteligência artificial, uma série de outras tecnologias, né, que alteraram a maneira como as pessoas e as empresas se comportam. Eu mesma não consigo dormir sem dar boa noite para o aparelhinho lá do Google e falar, e aí, colocou já meu alarme para tal hora? Então a gente vê como isso tudo, a tecnologia vem mudando a forma como a gente se comporta, né? E o mercado está cada vez mais veloz. A gente tem que, as empresas precisam ter uma capacidade muito grande de se adaptar a essas questões, né? É uma questão de sobrevivência. Enquanto a gente está em empresas já que têm mais tempo de mercado e que precisam começar a se digitalizar, a gente vê startups nascendo todos os dias, cada vez mais digitais, entregando soluções eficazes, com menos custo e com muita experiência para o cliente. E vem o pilar de experiência do cliente, que é o foco aí do que a gente vai conversar hoje, onde a gente tem nossas gerações, Y, Alfa, Z, enfim,
que mostra um cenário onde o consumidor é cada vez mais digital, ele tem muito mais poder de escolha pelo acesso à informação, então ele se torna mais exigente, né? E quando você entra dentro desse pilar de experiência do cliente, entrando mais a fundo nisso, a gente tem consumidores, perdão, consumidores muito mais empoderados, a gente tem consumidores cada vez mais conectados, com expectativas enormes sobre todos os produtos que eles utilizam, sobre todos os serviços que eles contratam, e o consumidor, ele não apenas hoje dita as tendências, como ele ganha espaço em todos os estágios da cadeia de valor, o que fortalece muito a visão que a gente traz de CS, né, de jornada do cliente. Então, é muito necessário, é preciso que a gente se transforme, né? O relatório de tendência de experiência do cliente, agora de 2021, que a Zendesk fez, traz números super interessantes. 50% dos clientes admitiram que mudaram para um concorrente após uma experiência ruim e 75% deles estão dispostos a pagar mais caro para comprar de empresas que entreguem uma melhor experiência. Então, o cenário que a gente viveu assim nos últimos 2 anos desencadeou uma nova onda de inovação. E eu me arrisco em dizer que essa onda de inovação ela não propiciou, mas sim obrigou as organizações a acelerarem seus processos de transformação, né? Processos de transformação nos modelos de atendimento. Quem antes não colocava o cliente no centro do negócio, para tomada de decisão, para planejamento estratégico, precisou correr e bastante. E a pandemia também trouxe falhas, né, à tona dentro da gestão de cadeia de suprimentos que precisaram ser revistadas. Então, trabalhar em silos não é mais uma realidade e todos os atores envolvidos na jornada, né, na etapa de jornada do cliente, na gestão de cadeia de suprimentos, são responsáveis por uma entrega de sucesso para o cliente. E quando a gente fala disso, eu gosto de colocar tanto a experiência do cliente quanto o sucesso do cliente num quadrante, onde explica exatamente aonde eu quero chegar quando eles andam lado a lado, né? E toda essa transformação explica muito isso. Quando a gente entrega uma boa experiência para o cliente, mas a gente não entrega bons resultados, esses clientes correm risco de não ser mais nossos clientes. Então, não é apenas entregar uma boa experiência. A gente também precisa entregar ótimos resultados. Mas, ao contrário, também é ruim. Se eu entrego bons resultados lá para o meu cliente, ajudo ele a vender bem, eu ajudo ele a ganhar dinheiro, ajudo ele a chegar no próximo step, mas eu não entrego uma boa experiência, quando ele liga no meu canal de atendimento, ele não é atendido, cara, esses clientes podem até continuar meu cliente, até ele encontrar um concorrente que vai fazer o que você já faz, mas entregando uma melhor experiência, mas ele não vai expandir, ele não vai comprar mais de você. Então, a importância de você entregar uma ótima experiência é legal, é essencial, mas você tem que entregar uma ótima experiência, entregando também ótimos resultados, para colocar os clientes num quadrante que impulsiona o crescimento, que são seus defensores da marca e compram muito mais produtos com você, e você entrega muito mais resultado, né? Eu acho que a digitalização, ela foi uma das áreas que mais expandiu, né, de forma exponencial no último ano. E ela trouxe uma necessidade muito grande de desenvolver ou de quem já tinha aprimorar o atendimento digital dos clientes. E aqui entra inteligência artificial, automatização de processos que antes eram manuais para aprimorar essas operações, além da necessidade cada vez maior de tomadas de decisões baseadas em dados para fazer a máquina girar com bastante efetividade, com bastante assertividade, trazendo também menos custo, né? Porque a gente está falando de entregar resultados não só para o cliente, mas também para a empresa. Tudo isso é sucesso do cliente. Então, eu gosto muito de trazer essa introdução da transformação digital, do pilar de experiência do cliente, mas e como que o sucesso do cliente se encaixa dentro de tudo isso? Porque sucesso do cliente é tudo isso, né? Mas vamos para o que interessa, né? Vocês devem ter tido a oportunidade de ter escutado, né, o Paulinho, ele fez a abertura aí do CS Day, onde ele contou a história aí de construção da área, né? Toda essa área que ele vem construindo com um time que não começou ontem, não começou comigo, não começou com fulano, com ciclano, começou com uma galera e muitos anos atrás, onde sucesso do cliente, experiência do cliente eram termos nem utilizados aqui no Brasil. A gente costuma dizer, quem trabalha com sucesso do cliente, né, que a gente coloca o cliente no centro do negócio, em primeiro lugar, desde o dia zero. É fato. Quando a gente traz todas essas metodologias e estratégias, a gente está trazendo um pouco mais de inteligência, quando a gente integra dados e automatiza com tecnologia as tomadas de decisão. Mas quem não teve a oportunidade de ouvir o Paulinho contando essa história, se tiver gravado, volta para assistir para vocês entenderem muito melhor do que eu vou conversar aqui, que é só um pedacinho de toda a área e toda a transformação que ele vem fazendo com todo o time dentro da Ambev
que é incrível. Mas bora lá falar sobre esse desafio. Então, como que a gente vem construindo o sucesso do cliente na maior cervejaria do mundo? É um desafio tanto, é incrível, mas quando a gente chegou aqui, a gente teve um primeiro desafio. A gente chamou de fazer o básico bem feito. Fazendo os assessments e tal, temos uma área já muito estruturada de estratégia de experiência do cliente, temos programas de embaixadores, tem todo um time de nível de serviço, todo mundo super bem treinado e tudo mais, mas a gente tinha um desafio de trazer para o time, de alguma forma, ajudar no dia a dia do time, para que eles conseguissem entregar uma boa experiência para todos os clientes, porque a gente está falando de muitos clientes, quase 1 milhão de clientes. Então, qual foi o primeiro desafio? Fazer esse básico bem feito dentro de nível de serviço, dentro desse time, né, dos nossos gerentes de nível de serviço, ajudá-los a conseguir fazer isso com menos esforço, porque o esforço estava tremendo. Então, a gente trouxe o Customer Health Score, que é uma métrica de mercado, né? Todo mundo aí de CS já conhece, ele é um indicador de saúde do cliente, e a gente tinha lá alguns desafios, né? O primeiro deles é uma cultura voltada ao fechamento do gap. Não é, ele pode até ser um desafio, mas ele é muito mais uma qualidade, porque o time aqui da Ambev, quando você dá uma missão para o time do campo, cara, é missão cumprida. Eu costumo dizer que o campo é igual trator. Você dá o direcional, cara, pode fechar o olho, quando você abrir de volta já vai estar feito. Porque missão dada aqui é missão cumprida. Então mas a gente tinha ainda uma fechamento de cultura de fechamento de gap, olhando para a falha, falhei com o cliente, vou lá fechar esse gap. Só que como que eu faço isso com alto número de clientes por operação? Faltava a gente dar visibilidade para esse time. Então, a gente trouxe o painel de experiência do cliente, né, que é um farol de indicador de saúde do cliente, onde a gente usou essa métrica de mercado, né, que é o Customer Health Score, que traria um farol indicativo para os nossos clientes, para que a gente desse um direcionamento para o campo de onde começar a atuar. Quais são os clientes mais críticos e quanto menor a pontuação, mais crítico é os clientes que a gente deveria dar mais ênfase para fechar o gap ali e o atendimento e melhorar ali a experiência desse cliente, né? Como que a gente fez isso? A gente fez estudos para definição, né, de uma versão 1.0 aí do Customer Health Score. Ele nasceu do antigo painel de falhas, né, que a gente fez para o time, onde a gente correlacionou todos esses detratores de NPS junto com essa análise, considerando 6 KPIs para clientes novos e 5 para clientes da base, que traduzissem a experiência e satisfação do cliente, além da performance, para dar um farol de fato indicativo de onde atuar, como atuar e com quem atuar primeiro. A gente fez treinamentos e a gente teve uma meta muito bem definida e apertou o play para o campo. Como eu disse lá no primeiro slide, o pessoal aqui é muito bom em fechar gap, e quando você dá uma missão aí para o campo, é missão cumprida. Dito isso, a gente trouxe resultados super bacanas. No primeiro mês de utilização desse painel, em toda a operação do Brasil, a gente teve redução de 4% dos clientes no cluster crítico, e a gente teve o aumento de 3 pontos no nosso Customer Health Score aí dos clientes. E quando a gente olha ali mês a mês, o percentual de clientes no cluster crítico só baixou, a gente subiu um pouquinho em setembro, mas já voltou de novo à normalidade, e o Customer Health Score vem aumentando aí mês a mês com toda essa visibilidade que a gente trouxe para o campo. Porém, a gente deu essa visibilidade, mas tinha um segundo desafio, que na verdade era o primeiro, mas a gente inverteu a ordem, porque sucesso do cliente não é receita de bolo, não é checklist, né? Você chega, analisa o que tem de gap, onde está pegando mais fogo, e começa a atuar, mas aí veio o desafio de ser mais preditivo ou proativo. Como que eu faço para evitar desse KPI, né, ser impactado? Porque, beleza, a gente é bom no fechamento de gap, a gente deu visibilidade para quem a gente atua primeiro, mas como que eu atuo preditivamente antes daquele KPI ser impactado? E aí veio a oportunidade de a gente fazer um piloto com o Sense Data. Qual que era o cenário, né, que a gente tinha? O cenário é que a gente tinha todas as estratégias da companhia ali, de olhar para nível de serviço, olhar para portfólio, enfim, as nossas estratégias. Aí a gente tem toda uma parte de dados, né? A gente tem todo um time de dados aqui dentro da Ambev, o pessoal do Sales Lab, inclusive Renan, super importante foi para a entrega desse piloto aqui em tempo recorde, na qualidade que a gente entregou. Então a gente tem toda uma parte de dados ali, os nossos painéis, enfim.
Aí a gente tem o nosso ecossistema de produtos e de ferramentas, onde a gente tem o nosso marketplace, a gente tem as ferramentas que a gente utiliza para fazer a visita no cliente, para logística, sistema financeiro, etc. E aí a gente tinha esses 3 pilares e um time fazendo análise de tudo isso para tomada de decisão. O que faltava nesse modelo, né? O que faltava nesse Ways of Work? Faltava a orquestração da jornada do cliente. E como que a gente resolveu testar isso? Fazendo um piloto com Sense Data, que veio como um cérebro juntando tudo isso. Estratégia da companhia, para quem, onde, como, olhando para todos os nossos dados de comportamento do cliente, conectando com o nosso ecossistema e fazendo essas análises e essas tomadas de decisão de forma automatizada. Esse era o cenário. Como que funcionou o nosso piloto? A gente escolheu uma operação para fazer esse teste. Acho que posso ter orgulho em dizer que fizemos uma implantação em tempo recorde, acho que da história do Sense Data. Eu já implantei em outras empresas e eu confesso que eu demorei bastante, né? Porque tem essa questão de integração de dados e tudo mais. Mas é muito bom estar na maior cervejaria do mundo, porque além de todo o esforço aqui do nosso time e o esforço do time do Sense Data, implantamos em 32 dias, integramos em 32 dias e construímos mais de 134 regras automatizadas, olhando para o comportamento do cliente, proativamente, preditivamente, antes de impactar os KPIs do nosso Health Score. A gente criou 3 planificadores automatizados que economizaram aí de 2 a 3 horas nossos gerentes de nível de serviço, porque eles faziam toda uma análise dos dados, correlação, etc. E a gente automatizou esses planificadores, a gente contemplou dentro dessas regras 5 etapas da jornada do cliente, criamos 22 KPIs personalizados, foi mais de 21 milhões de linhas de dados conectados no sistema. Tudo isso para quê? Para a gente conseguir trazer a jornada do cliente conectada com todas as áreas internas da companhia, acompanhamento da estratégia em real time, de forma data-driven, ou seja, baseada totalmente em dados, as decisões e tudo automatizado. Bom, os resultados também foram incríveis e super expressivos. A gente, além de ter trazido mais efetividade e assertividade com o cliente, produtividade para o nosso time, a gente trouxe resultados incríveis, como o CHS, nos primeiros 15 dias da operação, a gente subiu 8 pontos do nosso Health Score. E quando a gente olha para a KPI de onboard, era o principal ofensor dentro do nosso Health Score a nível Brasil, e nos primeiros 15 dias, dando visibilidade para o campo, atuando no comportamento do cliente, dando visibilidade e direcionamento para o time atuar, a gente subiu 25 pontos no KPI de onboard nos primeiros 15 dias. Trouxe aqui também o resultado do último mês de outubro, que a gente conseguiu resgatar 27% dos clientes que estavam com queda de performance, fazendo regras de segurança, olhando para o comportamento do cliente e automatizando, dando visibilidade para o time atuar. Bom, esses foram os resultados incríveis aí que a gente teve com esse piloto que começamos aqui com o Sense Data. Mas aí veio um terceiro desafio, que é o foco, né? A gente é a maior cervejaria do mundo e a gente precisa entender onde a gente entrega mais valor, associado também com a estratégia da companhia e o comportamento do mercado. Então, a gente começou um desafio muito grande aqui dentro, apesar de 7 meses aí de companhia, a gente começou num desafio que aqui a jornada, ela era muito olhada com uma visão de jornada de compra. Cadastro, visita, entrega, pedido, suporte, etc. Então, eu comecei a ter um desafio muito grande de trazer metodologia de jornada do cliente mesmo, onboard, adoção, retenção. Existem várias formas, né, de colocar, que a gente encaixou dessa forma, mas que se encaixasse com essa jornada de compra. O time de produto usa a jornada de compra, estratégia de CX usa a jornada de compra, mas como que eu começo a encaixar toda essa parte, né, essas etapas da jornada do cliente com metodologia de sucesso do cliente para conseguir entregar melhores resultados e ajudar o time a ir na direção correta que a gente precisa entregar enquanto companhia, né? Nada mais é do que a gente encaixar essas jornadas de compra com algumas jornadinhas aqui no onboard, a gente tem que garantir, de repente, ali, sei lá, o cadastro do cliente esteja ok, que a entrega esteja ok, que ele receba o pedido dele, consiga utilizar, enfim, na adoção a gente vai lá, entende se o cliente precisa de alguma ajuda, se ele precisa fomentar algumas compras, quando a gente olha para engajamento, é garantir ali que o cliente está realizando os pedidos, que ele está conseguindo utilizar todas as features que a gente tem dentro do marketplace, tudo mais. Expansão é quando a gente vai lá olhar para a alavanca de sellout, fornecer produtos novos para ajudar o cliente a também
fazer mais resultados dentro do seu ponto de venda. E aí, quando a gente começou a trazer essas discussões, a gente começou a perceber que não só o comportamento do mercado, mas o sonho grande, né? Aqui na Ambev a gente costuma dizer que a gente tem um sonho grande, que é impulsionar o setor de bebidas com novos sabores e sempre com qualidade para celebrar com todos os nossos clientes e os clientes dos nossos clientes, né? Então, a Ambev, ela quer ajudar os clientes, a gente quer ajudar os negócios, a nossa gente, os nossos parceiros, a comunidade, todo mundo a crescer. E com toda essa transformação que aconteceu no mercado e o comportamento mesmo do mercado, no último ano a gente teve, por exemplo, a pandemia. Muita gente ficou desempregada e abriu uma portinha na frente de casa para comercializar alguma coisa. Essas pessoas, elas podem ser clientes da Ambev, por que não comprar os nossos produtos, receber na sua casa, fazer o seu negócio girar e por que não crescer? Então, a gente começou com um pilar fortíssimo de transformação digital, com certeza o Paulinho deve ter comentado aí no papo dele, e a gente precisava, com essa transformação digital, com o nosso marketplace, a gente querendo chegar em todos os clientes, até independente do tamanho do cliente, do menor ao maior, aqueles que são mais longe, mais perto, como que a gente faria isso, né? A gente está mais acessível, a gente quer chegar a mais clientes, então o número de clientes todos os dias entrando só cresce, e daí o desafio que bateu a nossa porta, olhando para toda essa discussão, é como que a gente recebe esses clientes, né? À medida que vai crescendo o número de clientes que estão chegando, como que eu consigo me preparar enquanto companhia, enquanto processo, enquanto área, enquanto, né, para receber esses clientes da melhor forma, né? Como que eu vou falar de expansão se eu preciso olhar nível de serviço no primeiro momento, entregar uma boa experiência? Então, a estratégia de crescimento da companhia, mais a transformação que o mercado nos provocou a repensar no nosso foco, e aí a gente acendeu uma lanterninha aqui para a primeira etapa da jornada, a porta de entrada dos nossos clientes, que é o onboarding. E aí a gente falou, vamos fazer um onboarding digital, temos a faca e o queijo na mão. E aí a gente começou a fazer isso num grupinho aí de 4 pessoas aqui do Web, mais o Bruno do Sense Data, a gente falou, cara, é gigante, vamos focar em um pedacinho que está muito manual ainda, que é garantir a primeira compra, já tem um time que garante cadastro, vamos focar nesse pedacinho aqui que a gente consegue entregar resultado. Só que como a gente eu trabalho numa máquina, na verdade, eu morro de orgulho de estar aqui dentro, eu acordo todos os dias muito feliz por fazer parte desse sonho, fazer parte dessa construção, porque foi questão de 2 semanas, a gente começou esse projetinho aí com esse número de pessoas, e a companhia falou, não, esse é o foco da companhia, a gente precisa fazer isso muito bem feito, tem cliente entrando, esses clientes precisam entrar bem, a gente precisa atender muito bem os nossos clientes. Então, foi aí que nasceu o PMO de Onboarding, que tem o objetivo de promover a melhor experiência inicial desses clientes, facilitando a integração deles com a companhia e acelerando o processo de engajamento digital. E esse time é um time multiáreas, a gente tem pessoas aqui de prospecção, de cadastro, nosso time aqui olhando para o onboarding, a gente tem marketplace, a gente tem logística, a gente tem sistemas financeiros, né, soluções financeiras, a gente tem suporte, e é realmente um time multiáreas, todo engajado e focado a entregar o melhor onboarding para os nossos clientes que estão entrando. Isso aqui já traz um gancho para o meu próximo slide, que é ninguém faz nada sozinho. Enfim, quando eu falo de sucesso do cliente, não existe receita de bolo, tá? Não existe um checklist, não existe um step que você vai seguir, agora eu faço isso, depois faço isso, depois... eu vou formatar modelos de atendimento, eu vou segmentar a carteira de clientes, eu vou desenhar a jornada por completo. Cara, não existe receita de bolo. Eu já trabalhei em 4 empresas diferentes com estruturação de sucesso do cliente. E a Ambev é diferente de todas elas. Assim como as outras, uma era diferente da outra. Então, quando você entra num lugar para construir o sucesso do cliente, você tem que ter a noção de analisar todo o cenário, entender muito bem aonde que está pegando mais fogo, aonde está doendo mais no meu time, onde eu vou conseguir entregar mais valor. E você só faz isso com o time. Ninguém constrói nada sozinho. Assim como não existe receita do bolo, não existe Carol construindo sucesso do cliente nem aqui, nem em nenhum outro lugar. A gente faz isso em conjunto, é um time gigante fazendo isso acontecer, ainda mais falando de uma empresa desse tamanho. Se não tivéssemos o time que a gente tem, se não tivéssemos a liderança do Paulinho que a gente tem nos direcionando e destravando tudo para que a gente possa construir as coisas, enfim, e todo o outro time que tem interface com a gente para que a gente faça acontecer, nada disso seria possível. Então,
Aqui está um pouquinho do nosso time, os roxinhos aí que fazem acontecer, né? Para a gente junto construir uma história incrível. Está apenas começando essa história. Além desses roxinhos, tem milhares de pessoas apaixonadas pelo que fazem, que estão todos os dias contribuindo para que a gente consiga entregar ótimas experiências para todos os nossos clientes e para vocês, nossos clientes, que também tomam uma cervejinha, tomam um energético, um refrigerante aí no seu dia a dia. Esse é o time que constrói o sucesso do cliente aqui dentro da Ambev e essa história está apenas começando. E para fechar, eu queria trazer aqui uma provocação que sucesso não é um destino, é uma jornada, e essa jornada ela pode seguir dois caminhos. O primeiro é o vale da desilusão, quando a gente tem o cliente, tem a necessidade percebida, ele vai lá e compra o nosso produto, se relaciona com a gente, aí ele começa a passar sufoco, ele não sabe utilizar um aplicativo, por exemplo, ele não sabe como que finaliza a compra, enfim. E aí o time de atendimento identifica que esse cliente está perdido, ou ele mesmo levanta a mão, e aí a gente vai lá e faz o atendimento, e isso volta à normalidade e o valor é percebido. Ufa, né? Mas deu um puta trabalho. E tem o vale da escalada de sucesso, né? Que é onde a necessidade é percebida, a gente faz a venda, o cliente começa a se relacionar com a gente entrega valor e vai entregando valor sucessivamente. E aí a gente tem um cliente satisfeito. É na escalada de sucesso que a gente escolheu construir o sucesso do cliente na maior cervejaria do mundo. E é assim que a gente está fazendo isso aqui dentro. Espero que vocês tenham gostado. Foi um papo um pouco rápido. Espero que numa próxima oportunidade eu traga para vocês muito mais história. A gente tem pouquinho tempo ainda, né? Construindo 7 meses. Parece pouco, para mim parece bastante tempo. Teve bastante resultado, mas ainda é um pedacinho, um micro pedacinho de muita coisa que ainda está por vir e de oportunidades de melhoria aí junto com esse time todo para a gente fazer aqui dentro da Ambev. Muito obrigada, deixo aqui para vocês os meus contatos, o meu LinkedIn, meu Instagram. Se puderem, me acompanhem lá, eu tento conversar, enfim, mostrar um pouquinho do meu dia a dia nas redes sociais, dividir um pouco dos desafios, um pouco dos aprendizados, para que a gente possa construir uma comunidade de sucesso do cliente cada vez mais fortalecida dentro do nosso país. É isso, muito obrigada pelo tempo de vocês, espero que vocês tenham gostado, obrigada pela oportunidade e a gente conversa.